Boa tarde. Então vamos iniciar mais uma aula, né, sobre economia dos recursos hídricos. A aula de hoje, então, vai se dar através da análise do pensamento dos neoclássicos e meio ambiente. Na verdade, a análise de hoje não se contém somente nos neoclássicos, né? Nós também vamos adentrar, né, na abordagem de Keynes, né, sobre a economia. E vamos falar sobre, e no final falar um pouco sobre macroeconomia ecológica, né? Que é uma aplicação da abordagem keynesiana, na verdade. Bom, os neoclássicos, né, na verdade, é um conjunto significativo de autores que ali em meados do século XIX até mais ou menos primeiro quarto do século XX, né, um pouquinho mais, eles vão ter uma contribuição significativa. Não que eles não continuem contribuindo depois, mas esse vai ser o período de ouro, digamos assim, dos neoclássicos. Né? E basicamente, né, essa nomenclatura neoclássica, ela se dá porque, em parte, né, esses autores mantêm um pouco da postura que existe lá nos clássicos, que a gente viu na aula passada, só que existe uma certa ruptura conceitual, né? Que a gente até vai abordar hoje, como iniciar através dela, né? E isso faz toda a diferença no pensamento econômico dessa escola, que é talvez a escola mais influente de todas, né? Assim, até os dias atuais, assim, a escola é muito influente, muito criticada também. A gente vai fazer algumas críticas no final dessa abordagem, obviamente, né? A escola neoclássica. E aí a gente inicia uma abordagem mais heterodoxa, assim, digamos assim, que seria a de Keynes, né? Mais ou menos parecido com o que a gente fez na aula passada, tem uma semelhança no sentido que a gente começou com os clássicos liberais e finalizou com Karl Marx, que seria o último dos clássicos, né? Que a gente vai fazer de forma semelhante, digamos assim. Bom, então, inicialmente ali na primeira metade do século XIX, né, a gente vai ter já um período ali que vai ser uma contestação a certo preceito clássico. Assim. Vamos já falar sobre ele. Os primeiros neoclássicos, né, e até vou citar eles no próximo slide, eles têm algo em comum, assim, eles começam a ter uma abordagem matemática muito maior, né, começam a utilizar a matemática em economia de forma mais ampla, seus processos de otimização, de minimização de custo, maximização de utilidade, de lucro. Esses dois, inclusive, a gente vai passar por eles aqui nessa aula. Já começam a ser abordados por esses economistas. E eu acho que um ponto muito fundamental também é a questão de que eles começam a fazer todas essas explicações que os clássicos fizeram, ampliando, né, essa análise com essa ferramenta matemática, mas também sendo criativos, digamos assim, em alguns pontos. Na verdade, através, né, dessa ferramenta matemática, eles tiram muito das suas conclusões. Né? São economistas muito matemáticos, digamos assim, tiram conclusões importantes para a economia através dessa ferramenta. E a gente vai, obviamente, não comentar todas elas, mas as principais, as que são muito influentes, né, no nosso mundo atual e no que a gente vai abordar também nas próximas aulas, e também mostrar essa diferença, né, em relação também aos clássicos. Uma delas é, por exemplo, como está aqui nesse quarto ponto, desconsiderar a ideia de steady state, né, que foi o norte da nossa aula passada, foi o fato de que todos eles tinham alguma contribuição nessa análise de que a economia tenderia, né, a um certo steady state, cada um obviamente tendo um enfoque diferente, e isso mostrava muito do seu pensamento, muito da sua influência, né, no pensamento econômico da época. Aqui a gente vai ter uma argumentação forte de por que não considerar mais steady state como algo provável. Mas, assim, eu devo fazer um adendo também que após a década de 30, eu até coloco aqui no segundo ponto que essa escola basicamente tem muita influência até 1929, tem porquê
selecionar de forma tão específica esse ano, né? Tem um fato gerador ali, digamos assim, que acaba dando descontinuidade ao poder de influência dessa escola, e aí a gente vai falar sobre John Maynard Keynes, que é um economista que vai acabar tendo ascensão, né, nesse período, e exatamente com esse fato que ocorre nesse ano. Então, basicamente, não quer dizer que os neoclássicos eles pararam de produzir ou deixaram de... É uma escola basicamente presente até hoje, né? Mas, assim, na década de 30, é até interessante isso, a ideia de steady state, ali na década de 20, 30, começa a voltar, né, digamos assim, começa a ressurgir, né, nos neoclássicos através das teorias de crescimento. A gente não vai abordar isso aqui, mas fica como um adendo, né, já. Antes que eu acabe até esquecendo de citar, as teorias de Robert Solow, né, que é ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1987, Hansen, Coppels, tem outros influentes pesquisadores que acabaram influenciando também a teoria de crescimento e que retomam essa abordagem de steady state de uma forma bem técnica até. Então, hoje em dia pode-se dizer que as teorias de crescimento abordam o steady state, retomaram o steady state por conta disso, tá? E também, assim, no terceiro ponto aqui, a consideração sobre distribuição, eu vou falar sobre esse processo, né, distributivo na visão dos neoclássicos. Pega um pouco da ideia que estava já presente lá em Ricardo, né, David Ricardo. E assim, eu não coloquei aqui, mas também vamos falar sobre, rapidamente, obviamente, né, não dá para falar todos os pontos, mas sobre a questão de desenvolvimento e subdesenvolvimento que também os neoclássicos tratam. E aí a gente faz uma crítica também sobre esse pensamento neoclássico, né? Principalmente a desconsideração dos impactos que a gente tem sobre o meio ambiente, e inclusive, né, essa forma de pensar contribui muito para que isso tenha ocorrido. Ok, dito isso, né, e como eu disse, vamos começar com os primeiros, né? Por que eu cito esses aqui? Na verdade, a importância dessa ruptura, digamos assim, com os clássicos, se dá com esses primeiros três pesquisadores, né, da linha neoclássica. Eles também são considerados marginalistas, né, eles vão estar usando o processo de otimização, tudo aquilo que eu citei, né, análise marginal, e cada um, inclusive o Karl Menger, que é esse primeiro a ser citado, ele é fundador, considerado, né, fundador da escola austríaca. William Jevons é o economista inglês, também muito influente. E Léon Walras, que é o representante francês, podemos dizer assim, a importância dele também se dá por conta da iniciar um processo de análise de equilíbrio geral, que em certa parte, não pode-se dizer que é uma macroeconomia, mas se parece sim, por conta de análise de todos os mercados da economia serem analisados ao mesmo tempo, a influência entre os mercados. Assim, a abordagem neoclássica basicamente ela é muito microeconômica, ela no máximo está analisando uma questão de um mercado de um bem, serviço ou um setor representante de todo esse bem e serviço, uma atividade industrial, por exemplo. Mas Walras já dá esse passo importante de tentar fazer essa análise que parte de um conceito microeconômico de mercados individuais até digamos, esforço assim, para uma agregação, né, dessa microeconomia para uma análise mais geral, assim, uma análise de todos os mercados ao mesmo tempo e como eles se influenciam. Né? Então a gente vai falar um pouquinho mais nesse ponto. Mas a grande questão aqui desses autores, na verdade, é o fato de buscar uma explicação para o valor dos bens. Né? A ideia de valor, assim, nos clássicos está muito agregada, está muito ligada, né, à questão do valor trabalho, que é o trabalho incorporado, né, à produção de uma mercadoria que lhe dá valor. A gente comentou algo sobre isso, né? Adam Smith vai fazer essa análise de que é o tempo de trabalho necessário para você, então, chegar a um produto final, digamos assim, né, a grosso modo. E aí todos os autores, até Ricardo, Marx, vão utilizar muito dessa ideia de valor-trabalho.
Mas já Ricardo, ele notava algumas inconsistências assim em conseguir ligar a ideia de preço de mercado, equilíbrio de mercado, como a gente viu naquele gráfico, né? Aquele gráfico ali, como eu falei, ele é fora de contexto no sentido de que ainda não se tinha essa ideia de função demanda, função oferta e preço de equilíbrio da forma como eu coloquei ali. Mas a mão invisível, que é um conceito ali da Adam Smith, que na verdade está representando, né, de forma extensiva o equilíbrio de mercado, então por isso que a gente fez essa análise. Mas na verdade, a fundamentação para colocar um preço e quantidade e relacionar isso com oferta e demanda, como a gente vai ver isso hoje, está muito mais bem estruturado e se dá de forma lógica aqui com os neoclássicos, né? Porque para os clássicos existia essa questão do valor das mercadorias, que era composto pelo trabalho incorporado a elas, e o preço que se pagava por elas no mercado. Então existia uma inconsistência, né, que eles não conseguiam entender, não conseguiam lidar com ela. E aí, exatamente esses três autores citados aqui começam a tentar entender a lógica por trás de porque as pessoas, então, consomem os bens, né? Eles fazem toda uma estrutura de tentar entender por que ao longo do tempo, à medida que as pessoas vão consumindo os bens, elas tendem a querer menos desses bens à medida que vão acumulando uma quantidade maior, e também o contrário, né? À medida que tem alguma certa escassez, você valoriza mais os bens. Então, eles começam a tentar entender essa lógica, né? E através disso eles vão chegar no conceito de utilidade, ou seja, que o valor dos bens, na verdade, está relacionado com as utilidades que as pessoas atribuem a eles. E isso vai ser extremamente importante, a ponto de ser a ruptura entre a escola clássica para o início da escola neoclássica. Como eu falei, não sei se eu tenho citado isso, né? David Ricardo já fazia essa análise de por que a água no deserto tem mais valor, né, do que diamantes, mas uma cidade seria o contrário, e diamantes tem pouco trabalho, ou uma obra de arte, e mesmo assim tem muito valor. Então existiam esses problemas conceituais, né? E é em cima disso que eles começam a trabalhar. Bom, então vamos entender um pouquinho mais por que é importante esse conceito. Então, portanto, a demanda dos bens depende diretamente do seu uso e de sua eventual escassez ou abundância. A disponibilidade de pagar de cada indivíduo e se este está saciado ou não com seu consumo. Então, esse conjunto todos vão ser abordados num tema único. Só um pouquinho, deixa eu ver aqui que o aluno respondeu. Vou avisar ele que estamos em aula, né? Acho que não está conseguindo acessar. Deixa eu pausar aqui para tentar resolver isso. Vamos ver. Voltando então, pessoal. Vou ler novamente aqui esse trecho. Portanto, a demanda dos bens depende diretamente do seu uso, do seu eventual escassez e abundância, a disponibilidade de pagar de cada indivíduo e se este está saciado ou não com seu consumo. É legal que a teoria do consumidor, a gente vai chegar na escolha do consumidor, vai fazer isso ainda nessa aula de hoje, e ela realmente aborda todos esses pontos ao mesmo tempo. Finalmente, existe um entendimento entre a relação preço-mercadoria com a disposição que as pessoas têm em pagar pelo bem, ou seja, relaciona então o valor com a ideia de preço de mercado, né? Dessa forma, os neoclássicos começaram a compreender o ganho em termos de satisfação que as pessoas poderiam ter em substituir um bem diretamente por outro, que é o efeito de substituição, né? Além disso, teorizavam como os preços desses bens e a renda do consumidor influenciam o processo de escolha, de tal forma que os indivíduos tendem a maximizar sua utilidade no intuito de ter o menor custo possível para obter o conjunto de bens preferido. Isso aqui é basicamente um resumo da abordagem da teoria do consumidor que os neoclássicos, né, desenvolvem. E é exatamente isso, né? A gente vai ver aqui através da análise gráfica, mas basicamente está bem sintetizado nesse ponto, é o fato de que, dado que então é a utilidade dos bens, né, que leva os indivíduos a formar o valor que eles estão dispostos a pagar por esse bem,
é isso que vai informar que ao preço de mercado, quem está disposto ou não ao comprar aquele bem. Então aí sim começa a vincular a ideia de preço e valor como um único, digamos assim, critério. E claro, aqui a gente já está falando sobre os processos de otimização, né? Então a ideia de maximizar está presente e a gente vai ver isso agora na teoria do consumidor. Assim, de forma relativamente simples, eu vou explicar então como é que é esse processo. Vamos considerar X, Y, Z, W e H como cestas de mercadoria. Cesta de mercadorias não significa uma mercadoria, mas sim um conjunto, né, de mercadorias que o nosso consumidor hipotético, então, ele está disposto a consumir. E aí, por exemplo, né, um conjunto de dois tipos de bens, que seria alimentação e vestuário, tem um conjunto diferente de combinações para cada um desses itens, digamos assim, X, Y, Z, W e H, ok? Então, basicamente, se a gente trazer isso para uma análise gráfica, né, a gente monta aquilo que é conhecido como curva de indiferença. A ideia aqui é relativamente simples. Esses pontos, na verdade, X, Y e Z, eles trazem, apesar de ser combinações diferentes desses bens, eles trazem o mesmo nível de satisfação. Essa é a ideia que está por trás. A tal ponto que a gente pode dizer que X, Y e Z são indiferentes para esse indivíduo, ou seja, para ele tanto faz adquirir a cesta X, Y e Z, que ele teria o mesmo nível de satisfação. Isso não é só verdade para essa cesta, mas necessariamente para todos os conjuntos de pontos que existem nessa função, né? Essa função U, que também essa curva de indiferença, na verdade, é representada por uma função utilidade, ok? E essa função utilidade diz, então, como se organiza, qual é a mecânica por trás, né, da tomada de decisão do nosso agente representativo, no caso, o consumidor, né? Então, a ideia então aqui é relativamente simples. Todos os pontos em cima da curva de diferença são pontos que são indiferentes entre si, ok? Traz o mesmo nível de satisfação para o consumidor. Bom, e aí qualquer ponto deve ser analisado quando fora da curva. No caso do ponto W é simples, né? Todos os pontos em cima dessa curva são estritamente preferíveis ao ponto W, tá? Porque são combinações. E aí, claro, que tem uma regra, né? Tem um conjunto de hipóteses, a gente não abordou diretamente isso aqui, mas uma das hipóteses é que um consumo maior, uma combinação melhor ou maior entre os bens, leva a uma preferência maior para o indivíduo. Essa é a ideia que está por trás. Né? Aqui os alunos não estão conseguindo, deixa eu só entrar em contato novamente com eles. Bom, então a ideia então é esta. Aqui tem uma simbologia que não é o sinal de maior, né? Mas a simbologia das preferências, que esse aqui representa que X é estritamente preferível a W, Y é estritamente preferível a W e Z é estritamente preferível a W. Ou seja, todos os pontos em cima da curva, né, de indiferença neste caso, são preferíveis a W. Bom, assim como pontos que estão além, né, da curva são estritamente preferíveis, né, a pontos que estão na curva. Então essa é a ordenação das preferências. Né? É claro que aqui a gente vê claramente no ponto H que é uma quantidade maior de ambos os bens para Y, mas não necessariamente para X em caso de vestuário e nem necessariamente para Z em caso de alimento. Ao contrário, né? Mas a questão é que a combinação H é melhor que X e Z. Né? Ela é maior em termos quantitativos que Y, mas é uma combinação melhor, ou seja, provavelmente o que ela deixa esse indivíduo no ponto H de ganhar com alimento em relação a X, ele compensa em relação ao vestuário e também a mesma coisa, só que de forma inversa em relação a Z. Então há um efeito de compensação aí. Né?
e isso faz H ser um ponto estritamente melhor a qualquer ponto que esteja em cima da curva de indiferença. É claro que com isso a gente pode fazer um que se chama de mapa, né, da indiferença, ou mapa das preferências também, porque afinal de contas, né, tanto W quanto H também deve ser indiferente com outro conjunto de bens, né, ou conjunto de cestas, digamos assim. E esses outros conjuntos, né, também a gente pode dizer que são curvas de indiferenças ligado ao ponto H, ligado ao ponto W. De tal forma, pessoal, que existe então esse mapa, né, digamos assim, das preferências. Claro que a partir da origem, né, as curvas superiores dão um maior nível de satisfação, digamos assim, ao consumidor, ok? E aqui a gente tem alguma das hipóteses que é, primeiro, conseguir ordenar, significa que o indivíduo ele consegue ordenar as suas preferências, daquilo que ele gosta mais, gosta menos. A gente evita, por exemplo, uma transitividade na qual ele é inconsistente nas suas decisões do que ele escolhe mais, e sim não, que ele tem uma forma de ordenar, que ele conhece e sabe aquilo que ele gosta mais. Essa é uma das hipóteses que está por trás desse modelo. E claro, aqui também existe uma hipótese que é forte, mas depois ela é facilmente quebrável, né, que é a hipótese da não saciedade, ou seja, de que os indivíduos preferem sempre mais do que menos. Né. No caso de bens, é óbvio que isso existe um limite, e a gente vai ver. E também existe um efeito contrário, né, no caso de não ser um bem. Então, as curvas, quanto maior ela se encontra mais distanciada da origem, maior é o nível de satisfação dos indivíduos, ou seja, ele sempre vai preferir pontos mais altos em relação às curvas mais altas de indiferença. Outra hipótese é que as curvas também nunca se cruzam, que significaria que também os indivíduos não conseguem determinar o que eles acham melhor ou pior. Vejam que aqui é uma análise inicial do que é conhecido como teoria do consumidor, né? Seria um curso lá dentro da microeconomia e que está relacionando simplesmente aquilo que o indivíduo prefere mais ou menos. A gente não está ainda na questão do enfoque monetário aqui, ainda. Né? No próximo slide a gente já introduz isso. Mas a ideia é que é aquilo que ele prefere mais de um bem, menos de outro, independente se ele pode ou não adquirir esses bens. Esta é a ideia. Okay? Então, essa é a ordem das preferências segundo essa modelagem. Ela também tem um porquê de ter esse formato, né, convexo, né, arqueado para dentro em direção à origem. Tem uma motivação para isso. Vamos ver agora. Então, portanto, o nível de satisfação é maior para o consumidor quanto mais alto estiver a curva de indiferença, quanto mais afastada, então, em relação à origem. Nesse caso aqui, né, são dois bens, e ela vai ter esse formato. Inclusive, esse formato, eu já vou comentar no próximo slide, os economistas chamam de um formato de curva de indiferença bem comportado, que tem todas as características de um comportamento normal, assim, de consumo, digamos assim. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Ok. Como eu falei para vocês, então, eles têm esse formato convexo, né? Aqui a gente vai fazer já uma análise, considerando dois pontos sobre essa curva um pouco mais extremados. Né? Um ponto A, onde se consome mais do bem 2 em relação ao bem 1, e um ponto B, onde, o contrário, né? Se consome mais do bem 1 em relação ao bem 2. Vocês podem notar que se a gente traçar um ponto médio, outra coisa, claro, lembrando, né? Dentro da curva de indiferença, esses pontos são indiferentes entre si, dentro das simbologias e das preferências, essa é a simbologia que representa essa indiferença, ok? Mas se a gente traçar um ponto médio, né, ou seja, fizer a média entre esses dois pontos, a gente teria esse ponto C, que seria um ponto médio. Então vocês podem notar que esse ponto C, necessariamente, mesmo sendo a média entre dois consumos que são indiferentes entre si, ele mesmo não é indiferente. Na verdade, ele é estritamente preferível aos pontos A e B. Isso dá para notar porque ele necessariamente está numa curva superior, né? Uma curva de diferença superior, mostrando que então os consumidores estariam propensos a consumir C estritamente em relação a A e B. Tem uma preferência estrita, digamos assim, quando ele pertence a outra curva, em relação a curvas que estão abaixo, digamos assim. Bom, isso significa e tem um efeito de que
as curvas convexas, elas representam um comportamento bem comportado, né? Representam curvas de diferenças bem comportadas, exatamente porque mostra que os indivíduos, e é um padrão isso, né, preferem um consumo mais equilibrado do que o consumo extremo. Né? Então, o equilíbrio entre os bens é mais desejável do que os extremos, consumir muito de um bem e menos de outro. Como eu falei, esse efeito, né, que é da escassez e da abundância, então é bem tratado através das curvas de diferença nesse sentido. Claro que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? E esse é um ponto muito importante, acho que foi o ponto inicial, inclusive, da análise dos neoclássicos, foi entender essa taxa decrescente do consumo, né? E ela se dá porque, obviamente, quando você tem muito, isso inclusive é uma fundamentação para que existam as trocas, né? A abundância e as trocas se dão exatamente por conta, e os neoclássicos vão usar muito disso, né? Por conta dos excedentes. Os excedentes é aquilo que você tem em excesso e você troca através de um sistema monetário por outros bens que você deseja. Então isso aí fundamenta inclusive as trocas em economia. Ok. Então, ponto C estritamente preferível a todos os pontos na curva abaixo, né, como eu citei. Bom, como eu falei para vocês, a gente precisa colocar também o sistema monetário, ou melhor, dar preço, né, aos bens e também considerar que os indivíduos têm um certo nível de renda. Né? E isso tudo é representado por aquilo que a gente chama de reta orçamentária. Bom, então a gente tem o preço agora do bem 1, que é o P1, né? E, obviamente, vezes a quantidade do bem 1, que é X1, nos dá a quantidade gasta que o indivíduo tem com esse tipo de bem. Assim como o preço do bem 2, vezes a quantidade do bem 2 é o total gasto com o bem 2. A ideia aqui, a hipótese básica é que o total gasto do indivíduo é igual à sua renda. Então, ele gasta conforme a sua renda. Aqui a gente não está considerando questões intertemporais, né? Ou seja, que ele poderia pegar empréstimo para aumentar seu consumo hoje através de uma taxa de desconto de juros ou poupar hoje, né? Ganhar aí a taxa de desconto, que é os juros, para consumir no futuro. A gente considera que no final é estático, ou pelo menos para facilitar, toda a renda é consumida. A ideia é essa. Bom, e ela também é simples no sentido que é uma reta, né, como vocês podem observar. Notem que seus pontos extremos, obviamente que se ele consumir somente do bem 2, a quantidade total vai ser a renda dividido pelo preço do bem 2, a mesma coisa em relação ao consumo total somente da renda com o bem 1, é a renda dividida pelo preço do bem 1. E todos os outros pontos intermediários em cima da reta é o total gasto, né, dessa renda em alguma combinação, né, do bem 1 com o bem 2. Tá? Então esse é o total gasto. Como eu falei para você, a gente não considera os pontos internos, que seria o fato de talvez ele não consumir total da sua renda nesse momento e poupá-lo. A gente considera, para facilitar, que todos os pontos em cima da reta estão disponíveis e ele vai consumir. Nenhum ponto acima da reta, obviamente, vai ser possível ser consumido, a não ser que ocorra uma expansão da renda. Bom, e se a gente agregar aqui o fato de que ele vai consumir, né, a sua renda, dado um certo nível de utilidade existente nesses bens, bem 1 e bem 2, a ideia aqui é que dentro do mapa de indiferença, que são todas as possibilidades daquilo que ele gosta mais, que ele gosta menos, dado as N curvas de utilidade que pode existir, vai existir uma curva de utilidade que a gente vai dizer que vai ser a curva que vai nos levar ao ponto de ótimo consumo. Tá? Esse ótimo consumo se dá exatamente onde a curva de indiferença ela intercepta a restrição orçamentária num ponto em que existe uma igualdade, né, nas suas declividades. Claro que é um processo de otimização aqui, né, a gente só não está expressando ele. Eu vou fazer isso mais para o lado da oferta, para o lado do consumo não necessariamente. A ideia é que qualquer curva abaixo dessa é possível ser consumida, obviamente vai estar dentro da reta orçamentária, contudo não dá um nível de satisfação tão alto quanto essa, né?
E qualquer curva acima dessa, necessariamente não é possível de ser obtida porque está acima da restrição orçamentária. Então aqui é o ótimo de consumo dado a restrição orçamentária do indivíduo. Claro que isso aqui seria um processo de otimização condicionada, né? Vocês que estão mais acostumados com a matemática, seria um processo de otimização condicionada. A gente pega a função objetivo, seria a nossa função utilidade, e a restrição necessariamente, como o próprio nome diz aqui, né, já caracteriza que é a nossa reta orçamentária. Bom, isso tudo, obviamente, vai levar a um ponto ótimo, e esse ponto ótimo representa necessariamente o conjunto de escolha, tanto do bem 1 quanto do bem 2, que maximiza a utilidade desse indivíduo. A ideia aqui é muito individual. O indivíduo tem a sua cesta de escolhas, seu formato, digamos assim, das curvas de utilidade, conforme as suas questões individuais, né, do que ele prefere mais ou menos. Mas é claro, aqui também parte da ideia que cada indivíduo então deve ter sua própria função utilidade. A ideia é que se todo mundo tem a mesma restrição, todo mundo tivesse mais ou menos a mesma renda, não iam comprar os mesmos bens, obviamente, porque têm, apesar da mesma renda, mas a restrição orçamentária, tem curvas de função-utilidade que vão estar representando um conjunto diferente de escolha. Então, eles vão estar maximizando em algum ponto em cima da restrição orçamentária, mas não necessariamente no mesmo ponto, a não ser que eles tivessem o mesmo gosto, digamos assim, as mesmas preferências, né, em relação a esses dois bens. Esta é a ideia. Ok? Então vejo que essa ideia que ela une as questões de preço, renda, quantidade dos bens e os gostos do consumidor tudo ao mesmo tempo, e a hipótese por trás é que os consumidores, à medida que vão acessar os bens, né, de consumo, eles tomam essas decisões não inconscientemente assim, né, mas não pensando dessa forma como está colocado aqui. Eles tomam essas decisões naturalmente todo dia, à medida que você procura um preço mais barato pelos bens, se tem um bem mais barato, à medida que você gosta mais de uma marca em relação a outra, à medida que você toma suas decisões, você está fazendo esse processo naturalmente, analisando o preço dos bens, analisando a renda disponível que você tem e necessariamente os gostos que você tem em relação a esses bens, tá? Então veja bem que é muito bem construída essa teoria do consumo, e aí ela vai fundamentar inclusive a demanda, como a gente viu na aula passada, né, aquela função demanda, porque que quando o preço sobe, a quantidade cai, aquilo que é bem simples para nós, na verdade é muito bem fundamentado através dessa análise, de que é um processo de otimização que os indivíduos fazem no seu cotidiano. Ok, pessoal? Deixa eu ver como é que está essa questão do problema, se o pessoal resolveu. Ok, pessoal, em relação a esse ponto aqui, então, vamos... preciso citar isso, é claro, né? Que é, como eu tinha dito, muito importante na análise clássica é essa questão da utilidade marginal decrescente, né? Isso se dá, como eu falei para vocês, pelo esse processo de que os indivíduos preferem mais um consumo balanceado do que os extremos, ter muito de um bem e pouco de outro. Então existe uma taxa, como se fosse um câmbio, né, de troca. Por exemplo, iniciando naquele ponto A, como vocês podem ver, existe muito, né, em poder desse consumidor do bem 2 em relação ao bem 1. E ele está disposto a trocar, e eu botei de forma unitária ali, né, uma quantidade a mais do bem 1 em troca de uma redução do bem 2, e isso, claro, saindo do ponto A para o ponto B, mantendo o mesmo nível de satisfação. E essa troca, como vocês podem ver, ela inicialmente começa trocando de 5 por 1, 3 por 1, depois 2 por 1, do ponto B para o ponto C, depois 1 por 1. Provavelmente esse câmbio se inverte depois, né? Por quê? Porque você tem muito de um bem e pouco de outro. Então, você tem muita disposição na troca do bem do X2 em relação ao bem 1. Só que à medida que você vai aumentando, digamos assim, a sua quantidade disponível do bem 1 e reduzindo do bem 2, então você tem uma queda nessa taxa de troca, nessa taxa de câmbio, digamos assim, né? E isso é representado por essa utilidade marginal decrescente, e exatamente por ela ser decrescente, ser curvada, a gente sabe que isso representa então esse consumo mais equilibrado dos bens, né? Ok?
Bom, também podemos relacionar, através da abordagem neoclássica, né, não só o consumo dos bens, que obviamente aumenta a satisfação dos indivíduos, por hipótese, né, o aumento do consumo de bens e serviços aumenta o nível de satisfação através de curvas de utilidade mais altas. Mas agora dá para relacionar também com o que é considerado como um mal, né? O mal, em termos de consumo, seria aquilo que você aumenta seu nível de satisfação reduzindo, né, o consumo desse bem. Por exemplo, lixo, né? Você não vai querer ter mais lixo, você aumenta a satisfação, digamos assim, reduzindo a quantidade. Então aqui é a análise entre poluição e consumo, ou seja, entre um bem e um mal, né? Obviamente que você aumenta seu nível de satisfação aumentando o nível de consumo e reduzindo o nível de poluição, se isso é possível. Então esse é o direcionamento, e o comportamento é crescente, inclusive dessas curvas de diferença, a taxas decrescentes, né? E elas tendem, você aumenta então o seu nível de satisfação através de indo em direção ao consumo, das curvas de indiferenças que vão em direção ao consumo. Então aí em cima disso você pode tomar algumas abordagens. E aí uma das perguntas que a gente pode se fazer é se existe um trade-off, né? O quanto de consumo os indivíduos aceitariam perder para reduzir então, né, a poluição. Outro ponto é se existe plena informação sobre a escolha dos indivíduos, e esse é um ponto importante. A microeconomia mais atual trabalha muito essa ideia de informação, porque a ideia é que você tem um conjunto de informação, em cima desse conjunto de informação você tenta tomar a melhor escolha possível. Mas a questão é que a sua informação pode ser limitada, ou seja, você não tem plena consciência de toda as informações. E isso a gente pode tomar assim como, por exemplo, você fosse adquirir um bem e não sabe exatamente aonde está o melhor preço desse bem. Então, dentro daquele conjunto de informação que você tem, dos lugares que você conhece, você toma a melhor decisão, né? Mas poderá ser que o fato de você não ter total informação, você está cometendo, não é um erro, né? Você está otimizando dentro do conjunto de informação que você tem. Mas se fosse pode-se dizer que é uma otimização local, né, e não global, porque você não tem acesso a toda informação. E por fim, se existe justificativa, então, na liberdade de escolha, para o fato de que existe também um consumo imprudente, né? Então, assim, se você tem um conjunto de informação entre poluição e consumo, né, então, claro que escolher um consumo que seja menos poluente, imagino que seja o caminho correto, mas aí a gente poderia fazer uma crítica às considerações neoclássicas já, pelo fato de que existe um conjunto de valores, um conjunto de crenças dos indivíduos que mesmo ele tendo um conjunto de informações, não digamos plena, mas pelo menos suficiente, ele mesmo assim tomaria escolhas que talvez não fosse um ponto de otimização, né? Talvez pelo seu conjunto de crenças ele tomaria escolhas de que um consumo descuidado, um consumo que na verdade poderia até não ser justificado porque estaria gerando mais poluição, ou seja, você prefere ainda consumir bens e serviços que têm impactos negativos, né, do que bens e serviços que teriam impactos positivos, mesmo tendo esse conjunto de informações por conta de outras questões ligadas mais aos valores e às crenças de cada indivíduo. Tá? Ok, pessoal? Então, basicamente, em relação ao lado da demanda, essa é uma contribuição que os neoclássicos fazem. Ou seja, na verdade, a construção da demanda em si, como a gente conhece hoje, a partir dessa teoria do consumidor. Bom, e o outro lado, né, digamos assim, dessa moeda é o lado da oferta. E esse é bastante preponderante, assim, né, bastante forte até os dias de hoje a interpretação, né, neoclássica sobre as questões de como se dá, então, produção numa economia. E aí a gente fala necessariamente, aqui sim, claro, também, utilizando um processo de otimização, porque partindo da abordagem neoclássica, né, toda firma, toda empresa, ela busca maximizar lucro. Mesmo que a curto prazo isso não pareça ser real.
O que eu quero dizer com isso? Mesmo que a curto prazo a empresa esteja investindo em outras áreas, áreas sociais, ambientais, ela está criando um marketing para se consolidar no mercado e aí transformar isso em lucro a longo prazo. Esse é o ponto de vista neoclássico, claro. Então, para eles, tanto no curto como no longo prazo, a visão da empresa é sempre maximizar lucro por vários motivos, mas principalmente uma questão de sobrevivência até. Né? E como é que se dá isso? Né? Bom, é claro que a gente vai representar o lucro através de uma função, que é a nossa função lucro ou função isolucro. Ela necessariamente, obviamente, depende. O que seria o lucro? Né? É a diferença, no caso, da receita total, ou seja, aquilo que a empresa obtém com o que produz, através da venda daquilo que produz. E essa receita total, a gente está colocando ela nesse formato decrescente. E claro, com o curso de microeconomia, a gente não começaria com esse formato decrescente, começaria com o formato uma reta, né? Porque afinal, receita total nada mais é que pegar o preço do bem vezes a quantidade que você vendeu desse bem, por exemplo. E preço vezes quantidade, necessariamente ser uma reta, né? Só que aqui a nossa abordagem é um pouquinho mais orgânica, né? A gente tem que ir direto a ela, porque necessariamente essa quantidade depende da demanda, depende daqueles indivíduos que a gente acabou de ver. E essa demanda, pessoal, como a gente viu, tem taxas decrescentes de consumo. Então, à medida que você aumenta a sua oferta, não necessariamente significa que o preço não vai ser influenciado. Por quê? Porque a demanda ela tende a cair com o tempo. Então, a taxa de receita tende a ter esse formato decrescente à medida que a quantidade aumentar. Então, a gente incorpora isso na função receita total, ela tem um formato que não é necessariamente uma reta, claro, ela vai ter esse formato côncavo, exatamente para demonstrar essas taxas decrescentes. Bom, e além disso, tem os custos de se produzir, né? E eles vão ser descontados, né? Obviamente, dessa receita para a gente chegar no lucro. E esses custos têm mais ou menos esse formato aqui. Ele é um formato crescente, obviamente, mas ele começa em algum período, pelo menos, até mesmo tem uma certa decrescimento, claro, antes de se tornar crescente. Isso se dá porque, se a gente entra no curso de teoria da produção, a gente sabe que existem alguns ganhos de produtividade inicial, ok? Só que a curto prazo, pelo menos, por existir fatores fixos, ou seja, tem fatores que você consegue modificar no processo produtivo, com a incorporação de novos trabalhadores, a incorporação de alguns insumos, matéria-prima, isso é fácil de ser alocado, né, relativamente, mas tem outros fatores que a planta, né, da fábrica, as máquinas e equipamentos que podem demorar algum tempo para você fazer um novo investimento para obter mais. Então elas são, como a gente pode dizer, fixas ou rígidas, né, a curto prazo. Assim, você não consegue fazer alterações de alguns fatores de produção. E exatamente por isso é que existe uma taxa decrescente da produtividade dos fatores que são variáveis, ou seja, tanto o trabalho ou aquelas máquinas e equipamentos que você até consegue alterar, né, no curto prazo, ou até os demais insumos, dado que existem insumos que são fixos, né, a própria estrutura, você não consegue botar um número, tem um número X de pessoas que podem ficar dentro de uma certa estrutura. Né? Então, você não consegue aumentar a produtividade do trabalho, pelo contrário, né? Até tem um número limite onde a produtividade é ok. A partir de determinado número, se você aumentar o número de fatores variáveis, essa produtividade vai cair. Né? Então, é isso que vai acontecer. Então o que acontece? Isso vai se refletir nos custos. Né? A produtividade, na verdade, é redução de custos. Quanto maior a produtividade, menor os custos. E o contrário é verdadeiro. Se a produtividade vai cair ao longo do tempo, os custos tendem a aumentar. Então ele tem esse formato, como a gente pode ver assim, que ele começa até, de certa forma, umas taxas decrescentes e depois ele toma um rumo mais crescente à medida que a produção aumenta. Tá bom? Bom, dito isso, então agora a gente pode chegar na função lucro. Né? O lucro, obviamente, vai ser a diferença entre a receita total e o custo total. E ele então vai ter o seu momento, né, de crescimento e seu momento de queda. A ideia também é que, obviamente, alguns pontos em que o custo está acima da receita total, ele pode ser até negativo, inclusive. Inicialmente não há problema, inicialmente isso é normal até. Existe dentro lá do custo total, que a gente chama de custo fixo,
que seria aqueles investimentos iniciais necessários para a atividade começar, né? Aquele investimento inicial que ali naquele momento não tem como você cobrir aquele total de investimento, é como se, na verdade, os retornos não superam ainda o que tu investiu, você até tem a priori um custo, um lucro negativo, mas que ao longo do processo produtivo, aumentando ele, você espera ter o retorno suficiente, inclusive para cobrir não só os custos variáveis, que é a produção, aquilo que vai entrando no processo produtivo, como aquele custo inicial, né, aquele custo fixo que você teve no início do processo. Afinal, todo mundo vai investir em uma atividade, a não ser que ela não tenha retorno. Todo mundo investe numa atividade imaginando os retornos possíveis que vai ter ao longo do tempo, que vai cobrir o investimento inicial. Esta é a ideia. Então, basicamente, isso aqui é uma simplificação, obviamente, mas de como deve se comportar, né, a taxa de lucro num processo produtivo de uma firma. Claro que aqui a gente vai fazer uma análise de otimização. Então, vamos botar as condições de primeira ordem, porque é importante aqui sobre esses termos. A gente vai derivar, obviamente, a função lucro, que todos os itens ali dependem da quantidade produzida. Então, qual é a quantidade ótima, né, que vai me trazer o máximo lucro possível? Aí vai ser uma derivada em relação à quantidade. E a gente tem, então, para cada processo, uma variável aqui. A receita marginal, que é esse RMG, ela nada mais é, obviamente, que as variações da receita total em relação ao quanto eu estou produzindo, em relação à quantidade, né? E, necessariamente, vocês podem ver que, no caso de um lucro máximo, ela tem que ser igual ao que se chama de custo marginal, que necessariamente também é as variações do custo total em relação à quantidade produzida. Essa igualdade se dá ali no gráfico, vocês podem ver, num ponto de maior amplitude e, claro, né, por definição, a maior amplitude ou diferença, né, entre a receita total e o custo total. A receita marginal também pode ser vista como a declividade da receita total, assim como o custo marginal é a declividade do custo total. Quando existe um paralelo, digamos assim, obviamente existe essa igualdade de receita marginal e custo marginal. Mas onde isso acontece? Na maior amplitude, na maior diferença entre a receita total e o custo total. Claro que é isso que se busca, né? Como firma, claro, a diferença maior entre a receita total e o custo total para que a gente chegue, então, no maior lucro possível. Então, a quantidade ótima que as empresas buscam é produzir exatamente essa quantidade que traga maior retorno, ou seja, que tenha maior amplitude entre a receita total e o custo total. Essa quantidade ótima me dá o lucro máximo, ok? Então, basicamente, essa é a ideia, né, que se tem por trás da iniciativa da oferta, né, que é a busca do lucro máximo. É claro que aqui a gente vai se ater somente a uma empresa representativa, não necessariamente, e assim, a gente resumiu muito do processo produtivo, dessa questão toda, mas também a questão de não poder, não temos tempo hábil aqui para inserir todas as questões de mercado, assim, porque obviamente empresas não estão no mesmo tipo de mercado. Uma empresa pode estar no mercado que é altamente competitivo e aí tem suas regras, né, como por exemplo no mercado de commodities ou no mercado de bens agrícolas, né, onde o produto é homogêneo, tem muitos produtores, tem muitos consumidores, e isso acaba criando certas regras no mercado. Uma delas é que nenhum produtor individual consegue mexer no preço de mercado. Ele simplesmente aceita o preço de mercado, analisa se esse preço de mercado e essa quantidade ótima, o quanto ela vai lhe trazer de retorno. Já o monopólio também, de certa forma, é relativamente simples, assim, porque é uma única empresa que tem a maior parcela do mercado, então ela tem o poder de monopólio. Isso não significa necessariamente que ela vai definir qualquer preço, obviamente que ela vai definir o preço que maximiza o lucro, mas isso muito vai depender da sua demanda e do seu produto, né? Se é um produto altamente essencial, ele tem muito poder de mercado, porque a sua demanda tende a ser inelástica, ou seja, depende muito desse produto, né? E se é um produto que não é tão essencial, supérfluo, alguma coisa que as pessoas podem não demandar facilmente, então ele tem pouco poder de mercado, é muito elástico a demanda, ou seja, se ele variar um pouquinho o preço, ele vai ter uma perda significativamente de vendas com a demanda, então ele não tem tanto poder de mercado. Tudo isso. Então o mercado em que ele está inserido é muito importante,
na abordagem caso for um monopólio. Então, eu só estou pincelando aqui essa questão dos mercados. E, claro, que aí vai aumentando um pouquinho mais a complexidade, porque existem outros mercados que são bem específicos. Por exemplo, o monopsônio, que é o contrário do monopólio, onde só tem um comprador, né? Por exemplo, um exemplo normalmente é o governo como único comprador em armamento, por exemplo. A Lockheed Martin faz aviões, mas o único que pode comprar, por uma questão até de legislação, alguns tipos de aviões, só pode ser o governo americano. Então você tem uma relação aí de monopsônio. E aí o poder do monopsônio se dá para aquele. Aí não é pelo vendedor, e sim pelo comprador, né? Bom, e também existem outros mercados, eu vou só citar aqui, né, pessoal? Que isso aqui, como eu falei para você, é um curso de microeconomia mais amplo, né? Seria os de concorrência monopolista. O nome parece ser paradoxal, mas é, verdade, é exatamente isso. Ou seja, cada empresa tem um monopólio da marca, tá? Mas compete com a mesma linha de produto. Isso é fácil de ver, né? Refrigerantes, tem Coca-Cola, tem Pepsi-Cola, carros, né? Você tem Ford, tem Mercedes, ninguém pode usar a mesma marca, eles têm características próprias, ou seja, há uma diferenciação no produto, o produto já não é homogêneo, já não é concorrencial tal, mas também ao mesmo tempo, apesar de existir essa diferenciação, há concorrência, porque são produtos substituíveis, né? Estão no mercado próximos. Então, veja que é um pouco mais complexo daí a análise. E aí, nesses casos, as firmas tendem a fazer algum tipo de manutenção de uma fidelidade à marca, alguma coisa nesse sentido. E além disso, tem outros um pouco mais específicos, como os oligopólios. Vocês podem ter imaginado isso, não? Concorrência perfeita, oligopólio, é a mesma coisa. Oligopólio, às vezes, o produto é relativamente homogêneo, mas tem poucos grandes produtores. E é bem tranquilo de imaginar a OPEP, né, nesse caso. O petróleo é relativamente homogêneo, obviamente tem diferenças na qualidade, mas tem grandes países produtores e eles formam a OPEP, que tem decisões, né, sobre como vai ser o comportamento da oferta e, no final das contas, sobre o preço do petróleo. E nem sempre dá certo, né? Nessa última década, a gente viu que a decisão unilateral da Arábia Saudita de produzir em excesso levou o preço a uma queda, e a OPEP, quase mesmo se reunindo frequentemente, não conseguiu alterar muito disso. Então, aí teríamos que entrar em teoria dos jogos. É muito interessante isso tudo, mas não há espaço disponível aqui. A gente só vai pincelar essa ideia do ótimo das firmas. Todas as firmas vão estar buscando uma otimização, mas dependendo do mercado que ela vai estar inserida, tem outras regras que ela vai ter que também seguir e abordar. Legal? Então, deixa eu ver aqui se eu não passei. Bom, se eu passei eu não vou conseguir ver, porque como está filmando eu não consigo voltar ao slide. Bom, então, os neoclássicos também compuseram uma teoria sobre distribuição de renda numa economia. Segundo eles, todos os indivíduos são detentores de algum fator de produção, ou seja, capital terra, trabalho. Claro que pode ser subdividir mais, né? Cada um desses fatores são pagos conforme seu uso no mercado. Isto é, o dono do capital recebe os juros ou aluguel, o dono da terra recebe a renda da terra, o trabalhador o salário. A renda da terra lá do Ricardo, né? Bom, a ideia é que a ideia dos neoclássicos, né, a partir de que a pessoa nasce, algum fator de produção ela tem, né, que seria no mínimo o trabalho, né, ou se ela herdou algum dos outros fatores, né. Portanto, cada indivíduo recebe conforme a produtividade do fator de produção que detém, porque os fatores de produção no mercado são pagos conforme sua produtividade. Quanto mais especializado e demandado um trabalhador, maior será seu salário. Quanto maior a tecnologia que detém as máquinas e equipamentos, maior será a sua procura e seu preço de mercado. Obviamente que depende também da demanda, né, desse fator no mercado. Então vai ter o mercado de trabalho, o mercado dos fatores de produção, máquinas, equipamentos, e obviamente que a produtividade está vinculada então com a especialização e uso, né, desses fatores. Então essa é a ideia, segundo os neoclássicos, de como ocorre a distribuição de renda numa economia. Então o utilitarismo se faz presente, é óbvio que a maioria desses pensadores neoclássicos
são ingleses, então eles acabam mergulhando muito dessa filosofia utilitarista do século XIX, por isso que a gente vê ela muito presente aqui, né? Então, o utilitarismo se faz presente na análise neoclássica, pois, como hipótese central, os agentes econômicos, indivíduos e empresas, são otimizadores de utilidade, o que significa que buscam maximizar sua satisfação, no caso do consumidor, né, no caso dos indivíduos, e maximizar o lucro, no caso das empresas, com o menor custo possível. Nesse caso, para ambos, né? Além disso, aí, como eu falei para vocês, Walras formulou a hipótese de equilíbrio geral, onde todos os mercados, desde que deixados livres, então eles têm ainda essa ideia que é muito influente dos pensadores liberais, entrariam em equilíbrio simultaneamente. Então, a ideia de Walras era que os mercados, vocês viram na aula passada, que Walras também é francês, é Léon Spirits Walras, o nome dele. Ele, assim como Leontiev, não. Esqueci o nome do outro francês lá, que fazia até parte da Revolução Francesa, pensadores do Iluminismo. Você é muito influente, né, nesse pensamento liberal. E Quesnay, né? François de Quesnay. Então, o Walras, ele continua com essa linha. Né? Então, se todos os mercados eles têm o equilíbrio, e esse equilíbrio é eficiente nesse sentido, né, que tanto as pessoas estão buscando satisfação por um lado, e otimizando, e as empresas estão buscando otimização em termos do uso dos recursos por outro, né, para maximizar lucro, isso tudo gera um mercado que, deixados eles livres, sem intervenção, entrariam em equilíbrio simultaneamente. Então, aí a ideia do equilíbrio geral do VAS, tornando a economia de mercado a mais eficiente possível e, por consequência, trazendo um maior nível de bem-estar a todos os indivíduos. Essa ideia do bem-estar eles usam porque, inclusive, tem Vilfredo Pareto, que é outro economista já da segunda onda dos neoclássicos, né, ali da italiana. Ele tem essa ideia do ótimo, né? Ótimo social, que tudo isso, na verdade, vai chegar num ótimo social de produção e consumo de bens. E isso vai gerar depois, ali na década de 50, mais ou menos, alguns pesquisadores, que é o Gerard Debré, que inclusive ganha o Prêmio Nobel de Economia de 1982, se não me engano, 82, 83, e o outro é americano, Aaron Plates, que eles desenvolvem muito, por isso que tem essa ideia de bem-estar. Onde é que está bem-estar nisso tudo? Parece que caiu aqui do nada, né? Mas realmente existe dentro da economia o que chama de teoria do bem-estar, né? E parte de todo esse processo de equilíbrio geral e tudo mais, e que isso geraria um bem-estar, porque parte desse processo de utilização de utilidade. Na verdade, o equilíbrio geral de Walras, ele é uma indicação de que ele exista. Isso é... O Walras, ali no século XIX, ele indica que é possível existir o equilíbrio geral, mas ele não tem uma prova rigorosa, assim. Essa é a ideia, tem uma indicação de que talvez, mas como é que eu vou provar, até mesmo matematicamente, era muito difícil, assim, você provar que existem equilíbrios em todos os mercados. Para nós é fácil ver aquela função de oferta e demanda, chega num equilíbrio, mas aquilo é um mercado único, e aquela tendência ali é mais fácil tu ver que os mercados individualmente tendem ao equilíbrio se não houver nada que possa impedir isso, que é uma coisa que a gente vai ver logo após em Keynes. Mas a priori a ideia deles é que tenderia todos os mercados a equilíbrio, então o Walras começa a um processo matemático de tentar provar então a existência desse equilíbrio, mas ele não prova, ele dá indicação de que possa existir. E aí se passa mais de 50 anos, né, e ninguém consegue provar isso. Assim. Aí nos Estados Unidos acontece algo chamado assim, formado, né, a Comissão Cohen, que é um investidor que acaba investindo na análise econômica recursos significativos e faz essa fundação ali na década de 30, e a ideia era exatamente juntar matemáticos, né, e economistas e dar um avanço, assim, digamos assim, à ciência econômica em termos matemáticos. E aí isso tem resultado, tem vários resultados, mas um muito importante acontece em 1951, com esses dois que eu já citei para vocês, que é Gerard Debré, que é um economista francês também, só que ele vai ser radicalizado, naturalizado, americano, não sei a diferença disso.
e o outro é o American Iron Plate. E aí eles vão desenvolver, inclusive vão chegar a provar a existência do equilíbrio, né? Que é uma coisa que foi deu um prêmio Nobel, inclusive, a eles. E, inclusive, pessoal, abrindo um parênteses aqui, né? Eu não tenho certeza disso, mas se vocês já viram aquele filme Uma Mente Brilhante, que é um economista também muito influente aqui, apesar de ele não ser economista, né, ele é matemático, que é o John Nash, né? Mas ele é influente na economia, muito influente. E ele ganha o prêmio Nobel em 1994, está lá no filme, vocês podem ver. O filme é muito bom, vale a pena, não só por isso ver. Eu acho que a comissão Cohen, ela aparece no início desse filme. Não tenho total certeza disso, mas me parece que ela aparece ali já juntando os matemáticos. Eu não tenho certeza, porque não tenho certeza que o John Nash participou dela. É possível que sim, é a mesma época. As mesmas instituições, então acho que ela só não é nomeada ali, mas ela aparece no início do filme. Enfim, mas eu acho até que Gerard Debré, essa outra parêntese, daria um filme muito, muito melhor, né? Porque o Gerard Debré é uma coisa impressionante. Ele era um matemático brilhante lá na França, né? E ele sai da França, vai para os Estados Unidos, né? E se torna americano, naturalizou-se, e aí vem a Segunda Guerra Mundial. Então ele volta para a França através do dia D, ele participou do dia D, se não me engano, luta lá pela libertação da França, que era um antigo país, em nome do país atual que ele vive, que era os Estados Unidos. Aí volta para os Estados Unidos no final da guerra, e 6 anos depois, no final da guerra, encontra o equilíbrio geral, né? E aí, décadas mais tarde, ganha o prêmio Nobel. Acho que seria um filme muito mais interessante. Não, o John Nash é muito bom, né? Mas esse filme seria bem interessante também, do Gerard Debré. Em todo caso, todos eles então fundamentam essas teorias de equilíbrio geral e de bem-estar, ok? E até hoje aí tem pessoal que tem essa linha de pesquisa e estuda. É bastante complexo, tem bastante matemática, economia matemática praticamente isso. Ok. Bom, a ideia do estado estacionário de longo prazo foi abandonada pelos neoclássicos. E esse ponto aqui é importante, pessoal. Assim, aquela ideia norteou ali os clássicos, né, de que existia um estado estacionário da economia e como a gente chega a ele. Cada um tinha seu conjunto de hipóteses de como se chegaria no estado estacionário e como ele seria, na verdade. Bom, então por que os neoclássicos, a priori, eles abandonam essa ideia? Então vamos ver. A ideia de estado estacionário a longo prazo é abandonada pelos neoclássicos, que se concentram nos problemas de mercado de curto prazo, na alocação de recursos, e acreditavam numa certa justiça distributiva derivada da própria eficiência alocativa dos recursos. Isso que a gente viu agora. Né? Portanto, o progresso econômico contínuo era visto como algo benéfico para a sociedade. Eles não viam o estado estacionário como algo benéfico, mas sim um crescimento contínuo. Mas então por que ele não ocorreria? Bom, a possibilidade desse desenvolvimento econômico harmonioso se fundamentava na razão de que todo recurso, mesmo que não renovável, poderia ser substituído enquanto da sua utilização, no momento que a escassez do recurso se apresentava, implicaria no aumento do seu preço, induzindo a procura de substitutos que pudessem assumir a utilização no processo produtivo de forma econômica. Então esse é o ponto. A questão é a seguinte, que à medida que o uso do recurso, né, se intensificava, e a oferta dele também, tudo bem, o preço se mantinha constante, né, oferta e demanda. Mas, se esse recurso ele é escasso, ele começa a faltar no mercado e a demanda continua crescendo, então significa que o preço dele começa a se elevar. E à medida que o preço dele começa a se elevar, então a procura nas utilizações, no processo industrial, do consumo desse bem, há uma procura por substituição. E há um incentivo, inclusive, da criação do substituto, porque afinal é rentável, né, a venda desse produto. Então essa é a ideia. Um exemplo muito dessa época e muito clássico é exatamente da nossa borracha aqui, né? A gente teve um ciclo da borracha aqui na região amazônica. E claro, né? A gente sabe dessa história, teve aqueles boom ali da borracha natural, né? Que tu tirava da seiva, né? E aí teve até
o contrabando das espécies lá para o Sudeste Asiático. Ou seja, é claro que em algum momento isso ia acontecer, de ter uma competição e outros países começarem a produzir algo que é rentável, né? E gerou todo aquele ciclo. Inclusive, né, o Henry Ford lá, ou pelo menos o descendente dele, depois, queriam produzir isso aqui no Brasil, né? Mas o que aconteceu? Né? E isso não só nessa atividade, mas em diversas outras aconteceu também, foi de que em algum momento houve a criação do substituto, nesse caso o látex, né? Ou seja, da borracha feita industrialmente ali de forma sintética. E aí, claro, isso acabou sendo o processo do início do fim, né, do ciclo, como a gente conhece, porque houve esse processo de substituição. Isso, inclusive, é utilizado em economia de empresas como um exemplo de que a verticalização, como pensava o Henry Ford, não é uma boa ideia, né, em alguns casos, porque o que seria a verticalização? Né? Você querer fazer todos os processos produtivos, ele queria fazer desde a borracha, do pneu, a todas as partes. E aí, hoje é entendido que a horizontalização é mais interessante porque você não vai estar se botando no risco de cada etapa. Você deixa que empresas se especializem nisso e acabam tendo os retornos, obviamente, mas também tendo os riscos de caso como esse, né, de ter uma substituição. Mas aí a empresa mesmo, especializando, ela mesma pode fazer o processo de substituição, investir em tecnologia. Então a horizontalização é mais interessante do que uma verticalização, porque você não assume todos os riscos do processo produtivo. Essa é a ideia, como o Henry Ford acabou vendo na prática. Ok, voltando então aqui a essa questão, isso então leva eles a acreditarem, os neoclássicos, de que o crescimento contínuo é o que tem, é o que há. Por quê? Na verdade, não tem como ter o steady state, o estado estacionário, porque a ideia de que isso acontece significa que toda a criatividade humana acabou, toda a possibilidade de substituição acabou. É mais ou menos o steady state lá do John Stuart Mill, né? Que então a gente chegou num nível mais alto, né? Para eles isso não é possível, né? Onde está o nível mais alto? Onde está o final da capacidade de substituição? Para eles não, o que existe na verdade é um crescimento contínuo, né? Porque sempre a gente é possível, dado que vai aumentar o preço, substituir um bem por outro, né? Ou até mesmo a criação de novos bens. É claro que, como eu falei para vocês, ali quando os teóricos do crescimento retomam, né, a ideia de steady state é exatamente por isso. Não, peraí, é a possibilidade sim do steady state. Mas vamos lá ver o Alfred Marshall, que eu acho que é o principal representante dessa escola. Então, ele cita o seguinte, e aqui está, por que eu botei a citação aqui? Porque aqui está bem contido isso que eu estou colocando para vocês. De todos os lados, novas perspectivas se oferecem, todas elas tendendo a transformar o caráter de nossa vida social e industrial e habilitar-nos a empregar grandes reservas de capitais, a fim de promover novas satisfações e novos meios de economizar esforços para a aplicação antecipada destes, tendo em vista as necessidades remotas. Parece não haver boa razão para acreditar que estejamos próximos de uma situação estacionária, na qual não haverá novas necessidades importantes a serem satisfeitas, na qual não haja mais lugar para investir proveitosamente os esforços atual para prevenir o porvir, e na qual a acumulação de riquezas deixará de ser recompensada. Toda a história do homem mostra que suas necessidades se expandem com o crescimento de sua riqueza e de seus conhecimentos. Okay? Eu tirei lá do Souza, nesse livro que eu falei para vocês, do Nariz de Jesus de Souza. Mas, obviamente, que é uma citação de Marshall. Né? Bom, e o resultado disso tudo no final? Né? O resultado é que a expansão industrial, que no final do século XIX se concentrava principalmente na Europa e nos Estados Unidos, teve um crescimento exponencial em todo o mundo no século XX, e a exploração de recursos naturais, a poluição e a degradação ambiental começaram a aparecer como efeito colateral de todo esse processo de atividade econômica. Aliado a isso, ocorre o crescimento populacional significativo, pressionando a demanda por mais bens industriais e agrícolas, aumentando tais efeitos predatórios sobre o meio ambiente e que podem inclusive estar afetando a atmosfera e o clima. Então essa ideia foi muito influente, essa ideia do crescimento contínuo e a busca do crescimento foi algo que na verdade no século XX dominou todo o país do mundo, a ideia de crescimento do PIB
é fundamental, né? Com o processo de desenvolvimento, com o processo, na verdade, de bem-estar, com todos esses processos em que a gente citou aqui, né? Só que é óbvio que nessa ideia de crescimento contínuo, em algum momento, a gente notou que os efeitos que ele traz, na verdade, e talvez ele nem seja real por conta disso, é que a gente tem um processo de poluição que hoje, né, é para nós bem presente. Mas lá no início, final do século XIX, no século XX, essa ideia, né, de crescimento contínuo, de sempre a gente poder buscar uma forma diferente de conseguir um processo produtivo mais barato, era uma ideia então que, assim, ó, teve uma influência como nunca no mundo ocidental, assim. Então a gente teve esses países que cresceram de forma desenfreada e o processo de poluição e impacto começa, mesmo ali já no início do século, a ser uma questão presente. Então, as críticas que vão vir agora à questão da teoria neoclássica, muitas delas até são incorporadas pela própria teoria neoclássica, vêm em direção a isso, a esses impactos indesejados que o processo produtivo pode gerar na economia. E aí, mesmo lá nos neoclássicos, nós já temos algo a apresentar em relação à percepção de que, de que algo não vai bem, né? De que aquilo que a gente imaginava, ou eles imaginavam sobre o processo produtivo, de que, bom, a gente até pode estar poluindo, mas em algum momento vamos substituir esse processo por outros que não são tão poluentes. Mas aí a gente tem o paradoxo de Jevons, né? Que é muito utilizado em economia ambiental. Bom, o que é esse paradoxo de Jevons? No qual o aumento da eficiência no uso do recurso natural, através do emprego de novas tecnologias ou melhoria na administração do recurso, tem como efeito o aumento da sua demanda. Então, assim, o emprego de novas tecnologias não necessariamente pode substituir bens que são poluentes, pelo contrário, pode facilitar e aumentar e expandir ainda mais sua demanda. Esse é o paradoxo de Jevons. Então, em 1865, o economista inglês, que já citei lá no início, William Stanley Jevons, observou que as melhorias tecnológicas que aumentam a eficiência do uso do carvão levavam ao aumento do consumo do carvão em ampla gama de indústrias. Ele argumentou que, ao contrário da intuição comum, não se podia confiar no progresso tecnológico para reduzir o consumo de combustíveis. Poderia-se até botar combustíveis fósseis, né, que seria o principal, que é o contrário. Até vi um economista esses dias falar sobre que ele investe, né, nessas áreas de petróleo e que, segundo as leituras dele, é a área que mais tem tecnologia agregada, que mais tem, bom, só deveras, né, porque afinal é de alto retorno, assim. Mas, por outro lado, é altamente poluente, a gente sabe disso, né, que é emissão de CO2 e tudo mais, e de forma que é difícil de controlar isso exatamente por todo esse poder econômico que está. E outra coisa, não só o poder econômico, claro que a gente está vinculado ao nosso padrão de vida atual a esse processo, mas há essa ideia hoje de a gente tentar mudar ou transferir para áreas que sejam menos poluentes. Mas olha só a dificuldade que se tem, e o paradoxo de Jevons mostra bem isso. Pelo fato de você ter toda essa tecnologia cada vez mais, né, numa atividade que é altamente rentável, leva a reduzir os custos de extração, os custos de produção, custos de transformar em gasolina, em outros combustíveis. Tudo isso é redução de custo, aumento de produtividade, redução de custo. E leva ao quê? Leva ainda mais usos, né? Que no momento que vai se reduzir os custos do processo, aumenta a demanda em várias outras atividades produtivas, aumentando então o uso desse bem que gera como impacto CO2. Então vejam que não é tão simples assim, né? E já os neoclássicos já colocavam que existiria esse problema. Bom, a gente vai um pouquinho mais, né? Resolvi um pouquinho mais porque é interessante que eles falam também sobre desenvolvimento, de certa forma. Então resolvi colocar esse ponto aqui também antes da gente entrar no próximo economista. Vamos, na verdade, na próxima linha de pensamento, né? Apesar de ser representado por um economista. Bom, os economistas neoclássicos argumentaram que a taxa de poupança, a gente vai chegar num lugar aqui, vou começar com isso aqui, mas vai chegar num ponto. A taxa de poupança estava diretamente relacionada com a taxa de juros, de tal forma que as pessoas poderiam preferir poupar mais no presente para aumentar seu consumo no futuro, caso os juros fossem altos.
onde as atividades mais produtivas prosperam com a oferta de crédito. As mais produtivas, por quê, né, pessoal? Essa ideia bem neoclássica mesmo, é porque são elas capazes de pagar as taxas de juros mais altas, porque os retornos são tão altos a ponto de pagar a taxa de juros mais alta. E se isso é verdade, então as pessoas iam preferir poupar mais hoje, dado que o retorno é maior, para consumir amanhã. Então tudo isso está ok. Bom, além disso, excesso de poupança em determinadas regiões poderiam, através de um sistema financeiro eficiente, alocar capital onde houvesse falta de recursos essenciais para o desenvolvimento. Então essa ideia já é antiga, assim, né? Claro, né? Desde a época dos neoclássicos, de que regiões mais fartas e ricas gerariam poupança, um acúmulo de capital, que já não seria tão eficiente o investimento nessas mesmas regiões, né? Mas que aí sim poderiam ser alocados em outras regiões. Então a ideia é que o desenvolvimento seria exportado de alguma forma para outras regiões através desse processo, né, de fluxo de capitais, digamos assim. Aí até aí tudo bem. Contudo, então, como é que, né, existe o subdesenvolvimento, se isso é verdade? Então, contudo, os neoclássicos explicavam o subdesenvolvimento como uma falha na percepção das pessoas sobre o consumo, chamado efeito demonstração. E aí eu vou falar sobre o efeito demonstração e os neoclássicos a gente encerra aqui. Bom, então o que é esse efeito demonstração segundo os neoclássicos? Mais tarde, os economistas da linha neoclássica apontaram que o efeito demonstração, ou desejo de manter o consumo dos países desenvolvidos por parte dos países subdesenvolvidos, tem caráter de redutor do próprio desenvolvimento. Ao baixar a taxa de poupança, ou seja, quer manter aquele nível de consumo alto, que você vê lá, sei lá, americanos e europeus consumidores, quer manter aquele nível de consumo alto, tem o mesmo padrão. Só que uma renda mais baixa, que leva à queda da poupança. Isso que eu estou querendo dizer. Que existe, então, esse efeito de demonstração. Da mesma forma, altos salários da burocracia estatal, comissões estéreis e desvios de verbas para contas particulares ou para cofres de partidos políticos reduzem a capacidade de poupança do país, ao mesmo tempo que elevam o desperdício de recursos e afugentam ingressos de capitais em instituições internacionais para obras sociais e investimentos produtivos. O Nani de Jesus de Souza escreveu isso faz um quarto de século, em 1999, esse livro dele. Um quarto de século atrás, que eu quero dizer, faz uns 25 anos quase. Então, mas é claro que a gente, avaliando isso, a gente pensa que está falando até da atualidade, né? Mesmo tendo escrito há tanto tempo assim. A ideia é assim que em alguns países, assim como o Japão, Coreia do Sul, na Ásia em si, tu tem um padrão que pode se dizer que é cultural, assim, das pessoas pouparem muito, né? Teve um economista uma vez que citou o fato de que países ali do Sudeste Asiático, você tinha regiões que são tão pobres como é o Brasil, e mesmo assim as pessoas poupavam metade da renda. Sei lá, se apertavam lá, mas poupavam metade, porque era uma questão tradicional de poupar. Então, eles tinham uma taxa de poupança mais alta, isso significa uma taxa de reinvestimento, né, na economia mais alta, e aí isso pode ter explicado um pouco do desenvolvimento desses países, que muitos deles hoje estão numa situação relativamente melhor, né, do que não só o Brasil, mas vários países da América Latina, onde o efeito demonstração, e ele não é de hoje, né, essa ideia de querer ter o padrão lá americano, padrão europeu, né, só que infelizmente a taxa de poupança acaba sendo menor, afinal as pessoas consomem muito no Brasil, se endividam muito, acabam não tendo nem poupança, ou muito baixa poupança, isso acaba refletindo no processo de reinvestimento na economia, e como se não bastasse, tem todo esse processo que ele descreve aqui, que é do próprio sentido da administração pública, né, e essas ineficiências que a gente já sabe e conhece. Então tudo isso acaba sendo, apesar de ter recursos no exterior, nem todos vão entrar aqui. Aí a gente entra naquela ideia do risco Brasil. Isso é muito específico, né, mas que é que você teria que botar a taxa de juros cada vez mais alta para ter alguma atratividade, né? Porque as questões institucionais, as questões estruturais, todas elas juntas, acaba não sendo uma boa perspectiva para quem está querendo investir e aí atrair recursos, né, para atividade produtiva. Ok, dito isso, a gente encerra então aqui a parte dos neoclássicos, né, e a influência deles nesse pensamento econômico que acaba tendo todos esses impactos que a gente já conhece hoje sobre a economia e sobre o meio ambiente. Ok? Bom, e por que eu botei aquele ano lá tão específico, né?
Pô, mas eles tiveram uma grande influência até 1929. Bom, para saber o porquê disso, a gente precisa falar de um outro economista extremamente influente no mundo da economia, um dos mais influentes na história da economia, inclusive, que é o John Maynard Keynes, né? Economista inglês, né? Ele foi aluno do Alfred Marshall. Na verdade, alguns consideram ele uma extensão dos neoclássicos. Em parte pode ser verdade, mas é um grande crítico, né, da teoria neoclássica. E ele tem avanços importantes no pensamento, na economia, de forma geral, na política também, né? Depois, mais tarde, ele vai ganhar da rainha, né, o título de Lord Keynes, inclusive. Ele renegocia parte da dívida da Inglaterra no final da guerra com os Estados Unidos. E ele vai ter esse livro muito importante, né, na história da economia, que é a Teoria Geral do Emprego e Juro. Teoria geral, essa é a questão, né? Ele pretendia, na verdade, uma teoria geral sobre a macroeconomia. Muitos consideram ele hoje como o pai da macroeconomia. E aqui é uma distinção já importante, né, dos neoclássicos. Assim, ele já se interessa mais pelos agregados, né, econômicos e não por setores específicos. Nós vamos entender então o que está por trás do pensamento desse autor. Então, Keynes não critica necessariamente o equilíbrio entre oferta e demanda, entre o mercado em um mercado específico. A abordagem microeconômica elaborada pelos economistas neoclássicos não é contestada nesse aspecto, está ok, inclusive ele usa ela. Mas, segundo Keynes, se agregarmos todo o consumo e toda a produção, os processos intrínsecos e intercambiáveis não geram, em todos os casos, um equilíbrio eficiente, ou seja, não necessariamente o equilíbrio agregado de emprego dos fatores será um resultado inexorável na economia. Então veja bem, na verdade, se tu parar para pensar, ele está um pouco criticando até mesmo lá o pensamento de Walras. Opa, peraí, será que o equilíbrio vai para todos? Assim, não dá para se dizer que ele está criticando o Walras, porque o Walras não disse que vai. Eu disse que poderia ir, e mais do que isso, se tivesse desequilíbrios, alguns mercados estariam desequilibrados. Isso temos que colocar como um ponto, mesmo que o Walras tem até uma sentença dele, que é: se todos os mercados estão em equilíbrio menos um, então esse também estará em equilíbrio. A ideia dele é que, se tem desequilíbrios, ele é em conjunto, ele nunca pode ser separadamente um mercado do outro. Esse é o fato. Mas também é o fato também que ele não colocou que não poderiam estar em desequilíbrio, e é isso que o Keynes vai argumentar aqui, tá? Especificamente a lei de Seca, eu também comentei na outra aula, que na verdade é esse equilíbrio de oferta e demanda, não ocorre na macroeconomia espontaneamente. E esse é um ponto essencial, pessoal. Esse aqui faz toda a diferença. Para Keynes, existe certa rigidez nominal na economia, impedindo a formação do equilíbrio de pleno emprego dos fatores que ocorra efetivamente. Bom, rigidez nominal, o que ele está querendo dizer é o seguinte: que os preços, rigidez nominal, pensa preços como nominal, eles têm certa rigidez, tanto para cima ou para baixo, em se movimentar. Eles não vão acontecer que nem os neoclássicos colocam, e rapidamente se um preço sobe, um preço baixa, para atender ao equilíbrio. Eles, bom, na economia existem contratos, existem certos fatores que impedem que os preços, por exemplo, de salário aumentem ou reduzam de forma fácil, pode levar algum tempo. E por ter essa rigidez nominal, o equilíbrio não acontece, então tu acaba gerando desequilíbrio, o que significa que, na verdade, nem todos os fatores vão estar plenamente empregados, como na análise neoclássica. Extremamente importante esse ponto para a análise de Keynes. Por exemplo, os salários nominais na economia são fixados por contratos entre empregador e trabalhador. Caso ocorra uma queda da demanda por trabalhadores na economia por conta de uma crise, não seria possível reduzir os salários já prefixados, tendo como efeito o aumento do desemprego, né? Então veja bem, aí já tem um efeito real. O desemprego é um efeito real, né? Mas os preços são nominais, então o salário está fixado, é nominal, fixado, e por fato de estar fixado, ele tem um efeito real, que é queda do emprego, queda da produção. E esse é o ponto essencial de Keynes. Da mesma forma, pode ocorrer equilíbrio com capacidade de capital ociosa, por rigidez do preço do capital, máquinas, equipamento. No curto prazo, uma queda da demanda desses bens pode significar um estoque ocioso dos mesmos, porque não tem como tu mexer nos preços, dada a rigidez de preço.
então você não consegue vender, e aí os estoques ficam lá parados e ociosos. Então você vai ter trabalhador desempregado, vai ter estoque de capital ocioso, e tudo isso no final está em equilíbrio, em desemprego. Esse é o ponto de Keynes, equilíbrio em desemprego. A gente pode até chamar de desequilíbrio, mas como ele se mantém estável, é um equilíbrio. Esse é o ponto de Keynes. É uma revolução dentro da economia, tem que se admitir. Bom, vamos dar um exemplo aqui, né, desse ponto através da... Para nós é mais fácil a legislação do salário mínimo. Por que eu digo isso? Porque, óbvio que para a época de Keynes, lá na Inglaterra, existia essa questão dos contratos entre as firmas e trabalhadores. Está lá, fechou o contrato, sei lá, de 1 ano ou 2, e aí não se move, aí tem uma rigidez nominal. Para nós não é comum isso, mas nós conhecemos muito bem a questão do salário mínimo. Isso sim, para nossa tanto época como para o nosso país é comum essa instituição. Então veja bem, como seria? Ela seria um exemplo de rigidez nominal. Então você tem lá, se caso o mercado fosse deixado sem nenhuma legislação sobre o salário mínimo, a ideia é que o salário seria bem menor, que seria pago a boa parte dos trabalhadores, e eles estariam naquele equilíbrio LE ali, L ali de labor, né, e o W de wage, né, salário. Então, o equilíbrio estaria ali, então absorveria boa parte dos trabalhadores, contudo pagaria um salário abaixo do que a gente considera socialmente justo, sei lá, do que seria o que considera-se socialmente justo dentro do salário mínimo. Então, fixar o salário mínimo é considerar não, o mínimo a ser pago a qualquer trabalhador, então seria dentro desse salário, essa é a ideia. Né? Então, o exemplo do salário mínimo, caso ele esteja fixado acima do equilíbrio de mercado de trabalho, pode ocorrer o que Keynes definiu como desemprego voluntário. Bom, então já que eu não posso pagar um salário menor, então eu contrato menos. Né? Então a ideia é que o fato de ter um salário maior do que eu contrataria mais pessoas, eu contrato menos, contudo eu pago esse salário, que é o mínimo. Então ele geraria uma diferença entre a demanda por trabalho, que é aquele LD, e a oferta de trabalho, que obviamente com um salário maior, mais pessoas estariam dispostas agora a trabalhar. Contudo, essa diferença entre o que é demandado dos trabalhadores e o que é ofertado gera um excesso de mão de obra no mercado que gera desemprego. E aí seria um desemprego, segundo Keynes, involuntário, ou seja, mesmo as pessoas querendo trabalhar, elas não encontram trabalho. É essa a ideia, tá? Por conta de uma rigidez nominal. Nesse caso eu usei esse exemplo, né? Mas teriam outros. Portanto, mesmo a economia em equilíbrio, no sentido de que a oferta atende necessariamente a demanda aos preços vigentes no mercado, índice de preço no sentido macroeconômico, a economia poderá, segundo Keynes, não utilizar a capacidade de recursos totais existentes. Então, ou seja, mesmo em equilíbrio, afinal tudo isso está estável nesse sentido, você teria a não utilização da capacidade total. Então, ele considera que existe duas formas de entender o produto total na economia. Bom, quem diferencia a capacidade produtiva de um país entre produto efetivo, que representa o ponto no qual a economia se encontra em determinado momento, atendendo a demanda de um determinado preço, aquele produto que realmente está ocorrendo na economia. O que é o produto? Aquela produção que está ocorrendo na economia efetivamente. Por outro lado, ele também denomina o produto potencial, ou produto de emprego. Como o próprio nome diz, é a capacidade máxima que uma economia poderia atingir utilizando todos os recursos produtivos existentes e disponíveis nesse momento. Bom, então o produto potencial é o seguinte, o efetivo é o que eu estou produzindo nesse momento, que pode estar, inclusive, em equilíbrio com subutilização dos recursos, como a gente viu, porque existe rigidez nominal na economia. Olha só. Só que se isso não existisse, ou se de alguma outra forma a gente conseguisse aumentar a produção, a gente pode aumentar, porque existe um produto potencial. Dado que existe desemprego, dado que existe recursos ociosos, é possível, então, que o produto potencial seja maior, e bem maior, ou maior que seja, né, do que o produto efetivo, afinal, existe esses desequilíbrios aí que mantém-se estável na economia. Então, é um equilíbrio com não utilização total dos fatores. E se fosse realmente usar a capacidade total, aí você teria um equilíbrio com pleno emprego. Esse é o ponto de Keynes. Né? Bom, então aqui tem um gráfico que mostra mais ou menos o que ele quer dizer.
Produto efetivo é aquele estabelecido na economia sem necessariamente estar em pleno emprego, ou seja, sem utilizar a capacidade total da economia. Então, aquele ponto E, eu não botei um ponto ali, mas aquele encontro entre a oferta, a amarela, a demanda e a azul, aquele ponto ali onde se estabelece o preço e a quantidade na economia, é o ponto de equilíbrio, tá? Só que é um equilíbrio que, dado que existe rigidez nominais na economia, pode estar acontecendo com o desemprego dos fatores. Então, na economia como um todo, nós estamos em equilíbrio, estamos estáveis, estamos produzindo, só que no nosso produto efetivo, que, dadas essas rigidezes nominais, dados esses processos internos, na economia pode estar com desemprego e pode estar com subuso de fatores de produção. Então, se fosse realmente empregado todos os fatores e pessoas que estão disponíveis na economia, aí seria aquele ponto lá em cima, um ponto EPE, que representa então o equilíbrio de pleno emprego. Mas a gente não está lá, o efetivo é aqui onde a gente está. Bom, então produto potencial é o nível de produção máxima que a economia pode suportar utilizando um total de fatores de produção disponível. Portanto, o equilíbrio de pleno emprego somente ocorreria se a demanda chegar ao ponto de EPE. Então, aquela bola preta ali em cima seria o ponto, aí sim, de pleno emprego. Esse é a abordagem keynesiana. Então, a economia pode estar existindo sem estar em pleno emprego. Tá? E aí que vem aquele ano de 1929, que eu falei para vocês, não, por que a hegemonia neoclássica vai até 29? 29 bem específico, porque tem a quebra da Bolsa de Nova York, isso é um fato gerador muito importante para a economia mundial e para o próprio pensamento econômico em si, né? Aí que a gente vai ter a adoção, inclusive, das propostas de Keynes, né, para política econômica. E vamos ver até que proposta é essa. Vamos, né, ter uma ideia, pintar como é que é isso. A maior crise do capitalismo até então, queda significativa do emprego, produção nas principais economias do mundo e ascensão, então, como eu falei para vocês, das ideias de Keynes. Bom, vamos entender as ideias de Keynes. Bom, claro que ali na crise de 29, o que acontece na economia mundial assim, isso atinge todo mundo, inclusive o Brasil, né? Vou falar um pouquinho mais sobre isso. Ela acaba caindo um terço da produção americana, cai em torno de 40% da francesa, um terço, quase metade da alemã e assim, a inglesa também. Todos os países, os principais países capitalistas do mundo da época são afetados significativamente, assim, ou seja, tem muito desemprego, uma recessão grande. Inclusive, isso é talvez um dos aspectos que levaram à Segunda Guerra Mundial ali, né? E outros países como o nosso também foram afetados, a Argentina, porque a gente vendia, era agroexportador de café, né, o maior, né, na época. E obviamente que no meio de uma crise, a última coisa que as pessoas estão pensando em tomar é café, né? Pensando em se alimentar, tomar sopa, sobreviver, né? E então teve uma queda brusca da demanda de café e isso atingiu, a gente teve que queimar nossos estoques de café. Isso aconteceu no Brasil para reduzir o que a crise, né, no setor como um todo, que era o principal gerador de renda, de divisas para o país. A Argentina fez a mesma coisa para a soja, se não me engano. E aí, assim, no meio disso tudo, vem a abordagem de Keynes, né, no sentido de que desemprego, a queda do uso de todos os fatores, né, possíveis na produção, geravam, de certa forma, uma situação em que algo deveria ser feito. Essa é a ideia. Porque a gente estava muito abaixo do equilíbrio e poderia se manter lá de forma estável, na verdade. O pleno emprego estava lá em cima, muito longe com a queda. E aí, o que poderia ser feito? Então, é isso que a gente vai abordar aqui no modelo keynesiano, a priori, um modelo simples, né? Então, segundo Keynes, os governos poderiam, então, fomentar a demanda agregada. Que aquela demanda que a gente viu, um dos geradores dela, digamos assim, pode ser o governo. Então, o modelo keynesiano simples de demanda agregada, como vocês podem ver aí, é esse C mais I mais G, onde C é o consumo total das famílias, ou seja, de todos os indivíduos na economia, o consumo particular, o que as pessoas consomem de forma agregada. O I é o investimento, né, das empresas no setor privado. Na verdade, a gente poderia dizer como se fosse o consumo das empresas, né, porque é tudo que elas consomem de fatores de produção, tudo que elas necessitam para poderem produzir.
E G, necessariamente, aí sim, seria o nosso terceiro agente que agora entra na nossa análise, que seria os gastos do governo. Os gastos do governo também é uma forma de consumo do governo, tudo que ele consome para a manutenção da estrutura, né? Ou como investimento em bens públicos, atividades, né? Estatais e tudo mais, é esse G. Então, a ideia do Keynes, a gente não está botando uma economia aberta, agora só para simplificar. Se considerasse uma economia aberta, que acho que mais à frente eu considero isso no outro modelo, aí a gente tem exportação e importação, pelo menos o saldo da balança comercial, tá? Bom, no momento de crise, segundo Keynes, ocorre uma queda acentuada do consumo e dos investimentos, levando a uma queda da produção e emprego até certo ponto no qual, se nada for feito, a economia se manteria por um longo período de recessão. Então, essa disputa lá entre Hoover e Roosevelt, é bem parecido, nas eleições presidenciais dos Estados Unidos de 30, foi fundamental para que o modelo keynesiano em si, a perspectiva dele, fosse adotada na economia. Porque Hoover, a ideia era exatamente neoclássica. Não vamos fazer nada, a economia volta ao equilíbrio, ela volta, vamos deixar como está e esperar que ao longo do tempo a economia venha a crescer. E já o ponto de vista de Roosevelt não, a gente precisa ter uma atuação para fazer com que a economia volte a ser o que ela era antes. E que atuação era essa? Era investimentos em estradas, em ferrovias, em portos, investimentos em construções públicas. Isso gera emprego, gera consumo, gera renda. Isso que a gente vai ver agora, inclusive. E essa era a abordagem keynesiana. Então, a crítica de Keynes ali é muito parecida com a objeção feita por Malthus lá atrás. Lembra que eu citei isso? No sentido de que uma queda do consumo dos trabalhadores, frente a uma oferta crescente, levaria a crise de subconsumo. E isso aqui é o que está acontecendo aqui. Primeiro que os trabalhadores, boa parte desempregados, e aqueles empregados tinham queda salarial real, tem queda de consumo, e aí a produção não tendo como vender, aí tu tinha um sistema em que não estava sustentando mais, tu tinha crise de subconsumo. Contudo, para Keynes vai mais, né? Tem o entesouramento de parte da renda pelos consumidores, seria o principal motivo para, em momentos de crise, levar a uma queda do consumo e menor captação de recursos destinados a investimentos. Então, ou seja, entesouramento é ainda pior, porque ainda pior, no que sentido ainda pior? No sentido que entesouramento é você pegar o próprio dinheiro, ou comprar ouro, ou pegar o próprio dinheiro e botar embaixo do colchão, sei lá, e não botar nem no sistema financeiro, ou seja, ele não vai nem para consumo e ele não vai nem para investimento. Tanto é que ali em torno da década de 30 teve um ato, né, americano do Congresso que era proibir as pessoas de manter o ouro em casa. Você tinha que entregar e vender o ouro para o governo. Até hoje os caras têm esse ato como uma das maiores intervenções, né, do Estado americano sobre a economia individual, assim. Tipo do Collor aqui, não, do Collor foi muito pior, né? Mas do Collor na década de 90 ali, aquilo foi absurdo, né? Mas foi parecido com isso, porque era uma intervenção, ó, você tem que vender o ouro que você tem, você não pode ficar com ele entesourado. E basicamente isso era por quê? Porque você não estava botando em circulação para virar investimento, né? Que é esse ponto aqui. E outra coisa, as pessoas queriam manter ouro, e aí tem o outro lado da moeda. Por quê? Porque o governo, ele, de certa forma, aí, ele acabou gerando uma possível desvalorização, né, dessa moeda. Uma possível, digamos assim, porque ainda tinha uma relação com o ouro. Então, as pessoas queriam se proteger. Então, tinha esses dois lados da moeda ainda. Bom, portanto, esse comportamento acaba arrastando a economia para um vértice de queda do consumo e investimento, formando um equilíbrio com o desemprego de fatores. Então, olha só, a crise de 29 leva uma queda do consumo, como eu falei para vocês, levando a queda de salários, desemprego, queda do consumo e, obviamente, isso faz com que aumente os estoques das firmas, elas não consigam vender, elas começam a fechar, então tem uma queda do investimento. Então, isso tudo leva à queda da economia. E aí? Bom, Keynes considerava que para retirar a economia de um equilíbrio de subemprego, ou seja, uma crise profunda de produção e emprego, sem sinais de melhoras significativas, seria o aumento dos gastos estatais, isto é, que o governo aumentasse seus gastos em infraestrutura para expandir a demanda agregada. Então, o efeito desse gasto do governo geraria o que ficou conhecido como multiplicador keynesiano, tá? Onde a moeda colocada em circulação
acionaria um efeito positivo sobre o consumo e investimento a ponto de reestimular a demanda agregada da economia em direção ao equilíbrio de pleno emprego. Então, veja bem, os gastos do governo nessas atividades que geram emprego, no final geraria renda, que no final geraria consumo, que no final geraria investimento do setor privado, que no final ergueria a economia. Então, aumentar os gastos do governo era uma forma de você remediar o processo de crise, tá? Então, veja bem, a ideia dele então é que, através dos gastos do governo, você tivesse essa expansão da demanda agregada em direção ao ponto de pleno emprego. Então, você estava naquele equilíbrio da crise, expandia até chegar no pleno emprego. Portanto, o aumento da demanda agregada era uma forma de sair de um equilíbrio com desemprego, de recursos e recessão para o pleno emprego. Segundo os neoclássicos, a economia naturalmente voltaria ao processo de pleno emprego no longo prazo. Para Keynes, e aí vem a frase célebre dele, no longo prazo estaremos todos mortos. Legal, pessoal? E realmente, né? Realmente, no longo prazo estaremos todos mortos. Né? Não tem como fugir disso. Mas o que ele quer dizer é que não dava para esperar, para não fazer nada, né? Nesse sentido, esperar as coisas acontecer, porque afinal aquele equilíbrio em desemprego poderia se manter. E aí manteria aquela crise social, né? Não só econômica como social, porque afinal você tinha uma grande parte da mão de obra desempregada, sem renda e passando necessidade de fome. Inclusive, isso está relatado historicamente, né? Não só nos Estados Unidos, como outros países sofreram com o impacto dessa recessão. Legal? Então aí a gente tem o início do auge, né, das ideias de Keynes, que vai perdurar por umas boas décadas, né? Inclusive hoje é um dos enfoques aí mais abordados aí na macroeconomia. Mas eu digo isso porque até a década de 60 tem o seu auge, assim, né? Mas ali de 70 já começa um declínio, aí já tem a perspectiva lá da Escola de Chicago, com seus prêmios Nobel, começando a tomar... apesar que é o seguinte, né, eles usam muito da ideia de Keynes, assim, só que criticam muito essa questão de ser uma abordagem muito de curto prazo. Não por Keynes em si, né, mas como ela foi abordada depois por outros teóricos e na própria política, na economia em si. Então, aí você tem alguns efeitos. Por exemplo, né, vamos aqui já contextualizar alguns problemas. Ali onde vocês podem ver o ponto de pleno emprego, aquela bola preta aí, ok. Para chegar nela, pode ver que o índice de preço ele vai ter que sair do lugar, né? Essa é a ideia. Pode ser que ele não saia tanto, assim como está nesse gráfico. Eu nem fiz esse deslocamento, mas a ideia é que, sim, pode ter um acionamento dos preços, aumento dos gastos do governo, obviamente, pode gerar aumento de preço. Só que tem outros efeitos ainda mais drásticos, assim, que é como aumentar os gastos do governo. Então, aí você tem questões que levaram, como nós aqui na América Latina, a gente passou por muito isso, que é endividamento e inflação alta, e estão muito relacionados. Então, políticas de expansão, né, pode trazer algum desenvolvimento, mas aí essa galera da Escola de Chicago vai explicar, mas ela, na verdade, não se sustenta no longo prazo. Aí volta a questão no longo prazo. Porque você vai estar gerando déficits, você vai estar gerando inflação, você vai estar gerando desequilíbrios macroeconômicos, que no final, quando chegar no longo prazo, volta a ser um equilíbrio não de emprego em emprego, eles não usam esses fatores, mas um equilíbrio na estrutura econômica, onde você vai ter alto endividamento, alta inflação, todos os problemas que nós aqui na América Latina conhecemos. Então, a abordagem de Keynes acaba perdendo força, né? E ali nos anos 70 aí você tem novas abordagens que acabam tomando. Um deles, inclusive, morreu agora esses dias, que é o Robert Lucas, né? Que foi lá um dos precursores da abordagem nas expectativas racionais em economia. A ideia é o seguinte, é que a tendência ao equilíbrio, os neoclássicos, tinha essa ideia de longo prazo. O Robert Lucas era um cara mais radical, ele dizia que não, isso nem acontece no longo prazo, isso acontece já no curto prazo. Então, essas políticas não servem nem para o curto prazo, porque a ideia é que os agentes econômicos, que são desde trabalhadores, ou quem vai produzir alguma coisa, vai botar preços no mercado, não quer errar o preço. Os trabalhadores em conjunto não querem botar um salário que gere desemprego, ou quem não vai conseguir sustentar, ou
os produtores não querem botar um preço que eles não vão conseguir vender. Eles vão estar olhando a estrutura econômica e tomando decisões, né, racionais, vendo como a economia se comporta. Então, essa é a ideia das expectativas racionais sobre a economia, que faz com que, na verdade, os ajustes na economia sejam mais rápidos. Mas isso é outra coisa, a gente não precisa ir tão longe. Eu só citei porque agora, esses dias, ele faleceu, ganhador do Prêmio Nobel de 1995, Robert Lucas. Ok, pessoal? Aí, como eu falei para vocês, o New Deal, então, é na prática a aplicação dessas ideias, medidas de intervenção econômica feitas pelo presidente Roosevelt, né, principalmente com investimento em infraestrutura para estimular a economia a exercer os efeitos provocados pela crise de 29. Basicamente, ali em 1933, os Estados Unidos já estavam voltando ao mesmo nível de atividade produtiva de antes da crise. Então, relativamente, claro, não posso dizer que foi rápido, né, mas relativamente rápido, ali em alguns anos, dada a dimensão que foi essa crise, eles conseguiram ter resultados através dessa política. E isso permaneceu uma constante na política americana. Ok? Bom, e aí vamos falar sobre também a macroeconomia ecológica, então já é uma digamos assim, uma proposta mais atual, assim, né, sobre a questão da política keynesiana, e é proposta por Harris, então agora em 2009. 3 dilemas devem ser enfrentados pelos macroeconomistas agora nesse novo século. Né? Primeiro, o equilíbrio no consumo e investimento para manter o emprego e limitar o consumo material, limitar o consumo. 2. Previsão dos gastos sociais e de serviços de saúde, considerando a mudança demográfica para a população mais velha e com maior expectativa de vida. E 3. Investimentos suficientes para manter um nível crítico de capital natural em escala sustentável. Mas como isso? Né? Como fazer isso? Bom, aí vamos pegar os agregados keynesianos, só que agora com uma economia aberta, como eu falei para vocês. Isso é uma questão só mais didática, né? Porque não tinha por que usar lá a economia aberta, no exemplo anterior. Harris então faz a sugestão de que política econômica partindo da hipótese de estimular a demanda agregada de Keynes. A demanda agregada de Keynes são esses fatores, o que ele diz é que dentro de cada um desses agregados tem, digamos, subgrupos ou subagregados, né, que podem ser desagregados dessa forma, como vocês estão vendo aí. Vamos agora definir, né, que tipo de consumo são esses, investimentos do setor privado e os gastos públicos são esses. E por que isso? Bom, então cada um é definido aqui, ó. CG é o consumo de bens não duráveis e serviços intensivos em energias. CS é o consumo de serviços intensivos em capital humano, ou seja, o uso de trabalhadores de capital humano. CM é o investimento das famílias em consumo de duráveis. De forma similar, né, IME é investimento em capital manufaturado intensivo em energia. IN, investimento em capital natural. Aí capital natural já vou definir. IH, investimento em capital humano. A mesma coisa os gastos públicos, né? Pode ser também consumo do governo que são em bens duráveis e serviços intensivos em energia. Não, no caso aqui, bens não duráveis e serviços intensivos em energia. GS é o consumo do governo em serviços intensivos em capital humano. GME é investimento do governo em capital manufaturado intensivos em energia. E GMC, investimento do governo em capital manufaturado conservador de energia. Investimento de capital natural e investimento de capital humano, e depois as exportações líquidas, que é a diferença entre exportação, que é a produção interna que vai para o exterior, e importação, que é o consumo interno que vem do exterior, tá bom? Isso aí. Bom, como eu falei para vocês, o capital natural então seria definido como estoque de recursos naturais, como por exemplo água, ar, solo, florestas, que constituem a oferta e fluxo de bens e serviços ambientais para as pessoas através de seus serviços ecossistêmicos. Isso a gente aborda em microeconomia. Bens e serviços intensivos em energia. Por definição, são aquelas atividades na qual o gasto energético é preponderante para a sua realização. E os bens e serviços intensivos em capital humano, né, como o nome diz, são serviços e produtos que dependem principalmente de trabalho humano e sua capacidade de aperfeiçoamento e especialização. Então, para que tudo isso? Bom, a abordagem ou a proposta de Harris é isso. Reorganizando as equações, nós temos então essa base, a equação da demanda agregada, e qual é
A intenção é utilizar políticas que reduzem CG e GME, e por outro lado aumentem essas outras, né, que são CS, M, IMC, IN e H, ou seja, em capital natural, capital humano, e vai reduzir as que são intensivas em energia. Essa é a ideia, é direcionar os investimentos. Então, como resultado, se espera gerar um produto sustentável na economia, ao mesmo tempo que mantém um nível de emprego elevado, só que concentrado, né, em onde tem capital humano, capital natural, e em contrapartida não intensivas em energia. Então, é estruturar a macroeconomia nesse sentido. É uma proposta só, né? Claro que é passivo de muita crítica, mas é só para complementar essa ideia da abordagem keynesiana. Ok, pessoal? Então, assim, em relação ao que eu tinha para botar sobre economia para hoje, é isso. Acho que acaba aqui. Deixa eu ver. Acredito que sim. Eu vou falar com vocês por fora aqui, né?